Todos zombavam da faxineira negra, até ela falar árabe e salvar o chefe rico de um golpe milionário. O som do aspirador de pó ecoava pelo 23º andar do edifício corporativo mais imponente de São Paulo. Eram 6 da manhã e Marina Silva já estava ali há 1 hora, limpando os resíduos da reunião de executivos da noite anterior. Copos de cristal com marcas de uísque caro, cinzeiros apesar da proibição, migalhas de salgadinhos importados espalhadas pelo carpete italiano. Marina tinha 42 anos, mas seu rosto cansado sugeria uma década a mais. Seus cabelos pretos estavam presos em um coque apertado, e o uniforme azul marinho, 2 vezes maior que seu corpo magro, pendia como um saco. Ela se movia em silêncio, quase invisível, como havia aprendido a ser nos últimos 5 anos trabalhando ali. Você ainda está aqui. A voz cortante de Patrícia, a gerente de recursos humanos, a fez sobressaltar. Pensei que já tivesse terminado. O senhor Benedetti chega em meia hora e não pode ver você aqui. Desculpe, senhora Patrícia. Estou quase terminando. Marina abaixou a cabeça como sempre fazia. Faça isso. E da próxima vez, chegue mais cedo. Os executivos não podem cruzar com o pessoal da limpeza. Isso causa desconforto. Marina engoliu a raiva que subia pela garganta. Desconforto. Como se ela fosse uma mancha na decoração impecável. Mas não podia reclamar. Precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Enquanto Patrícia se afastava com seus saltos batendo no mármore, Marina olhou pela janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade acordava. Milhões de pessoas correndo para seus trabalhos, suas vidas, seus sonhos. Ela se perguntou quando havia sido a última vez que tivera um sonho próprio. O celular vibrou no bolso de seu avental. Era uma mensagem de Yara, sua filha de 17 anos. Mãe, a escola ligou de novo. Estão ameaçando me tirar por falta de pagamento. Por favor, faz alguma coisa. Marina sentiu o peito apertar. 3 meses de mensalidade atrasadas. A escola particular, onde Yara estudava com bolsa parcial, estava perdendo a paciência. E o pior, o dinheiro que ela juntara para pagar havia sumido misteriosamente de sua conta na semana anterior. Um saque que ela não fizera, um problema que o banco se recusava a resolver. Você ainda aqui, moça? A voz grossa do segurança a assustou. O senhor Benedetti está subindo. Desaparece. Marina recolheu seus materiais às pressas e correu para o elevador de serviço, aquele reservado para os invisíveis. Enquanto descia, lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto. Ela era tão invisível que até seus próprios problemas pareciam não existir para ninguém. Mas Marina Silva guardava um segredo. Um segredo que nem ela mesma sabia que, em poucas semanas, mudaria não apenas sua vida, mas o destino de um império empresarial inteiro. 3 semanas depois, a situação de Marina havia se tornado insustentável. Yara fora oficialmente suspensa da escola até a regularização dos pagamentos. O banco continuava negando qualquer responsabilidade pelo desaparecimento do dinheiro. E, para piorar, o senhorio havia deixado um aviso de despejo colado na porta de seu apartamento no bairro da Penha. Mãe, a gente vai ficar na rua? Yara perguntou numa manhã de domingo, enquanto dividiam um pão francês e manteiga no café da manhã. Marina olhou para a filha. Yara tinha seus olhos, mas a beleza e a inteligência do pai. Rafik, o nome ainda doía, mesmo depois de 8 anos desde sua morte. Ele fora um refugiado sírio que chegara ao Brasil com sonhos e determinação. Trabalhara como professor de idiomas, ensinando árabe, inglês e francês. Apaixonaram-se, casaram-se, tiveram Yara, então veio o câncer. Rápido, brutal, devastador. Não vamos ficar na rua. Marina mentiu, tentando parecer confiante. Vou dar um jeito. Como? Você já trabalha 12 horas por dia. Mal te vejo. Yara tinha lágrimas nos olhos. E nem assim sobra dinheiro, era verdade. Marina limpava o edifício corporativo Benedetti pela manhã, fazia faxina em 3 casas durante a tarde e à noite trabalhava como auxiliar de cozinha em um restaurante nos Jardins.
Dormia 4 horas por noite. E ainda assim, não era suficiente. Talvez eu possa pegar mais um trabalho nos fins de semana, Marina sugeriu, mas sua própria voz soava cansada demais para ser convincente. Mãe, você vai morrer assim. Yara segurou sua mão. Não quero que você morra também. Marina abraçou a filha, sentindo o peso de todos os seus fracassos. Rafik teria sabido o que fazer. Ele sempre sabia. Era culto, inteligente, falava 5 idiomas. Ela era apenas uma faxineira sem estudo, que mal terminara o ensino médio. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao trabalho com 2 horas de atraso. Dormira no ônibus depois do turno no restaurante e passou do ponto. Quando entrou no saguão do edifício Benedetti, Patrícia já a esperava, com aquele sorriso falso que usava quando queria humilhar alguém. Marina, precisamos conversar. Ela apontou para uma salinha lateral. Agora o coração de Marina despencou. Não podia perder aquele emprego. Não agora. Sinto muito pelo atraso, senhora Patrícia. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Não é só o atraso, Marina. Patrícia cruzou os braços. Temos recebido reclamações. Sua limpeza não está nos padrões que exigimos. Ontem, o senhor Benedetti encontrou pó na sua sala. Pó? Você sabe quanto ele paga pela limpeza deste prédio? Marina sentiu raiva subindo. Pó. Um único grão de pó era suficiente para humilhá-la. Vou melhorar, senhora. Por favor, preciso deste trabalho. Todos precisam trabalhar, minha querida. Patrícia suspirou teatralmente. Mas aqui só ficam os melhores. Vou te dar 2 semanas. Se não melhorar, vamos ter que te substituir. Há uma fila de pessoas querendo sua vaga. Marina saiu daquela sala com as pernas bambas. 2 semanas. 14 dias para provar que era digna de limpar o chão que executivos pisavam. Naquela noite, enquanto limpava o 23º andar, Marina ouviu vozes vindas da sala de reuniões. Estranhou. Já era quase meia-noite. Aproximou-se sem fazer barulho por puro instinto de sobrevivência desenvolvido ao longo dos anos de invisibilidade. A porta estava entreaberta. Através da fresta, viu Ricardo Benedetti, o dono da empresa, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos impecáveis e um terno que custava mais que 1 ano de seu salário. Ele estava acompanhado de 2 homens árabes, vestidos com roupas tradicionais, discutindo algo intensamente. Marina ia se afastar quando ouviu algo que a paralisou. Os homens árabes estavam falando em árabe, e ela entendia cada palavra. Rafik havia insistido que ela aprendesse. Durante os 8 anos de casamento, conversavam em árabe em casa. Ele dizia que era importante Yara crescer bilíngue e que Marina precisava entender a cultura dele. Ela aprendera, fluentemente, mas depois que ele morreu, trancara aquela parte de sua vida. Doía demais lembrar. Agora, escondida no corredor escuro, Marina ouvia os homens discutirem números, milhões, transferências bancárias, contas em paraísos fiscais. E uma palavra que a gelou, trapaça. Eles estavam planejando enganar Benedetti. Um golpe imenso, disfarçado de investimento legítimo em petróleo do Oriente Médio. Marina afastou-se silenciosamente, o coração batendo forte. Deveria contar para alguém? E quem acreditaria nela? Uma faxineira invisível, alegando ter ouvido um complô contra o chefe milionário? Ela decidiu que não. Não era problema dela. Tinha seus próprios problemas. Problemas de gente comum, invisível. Mas enquanto limpava o resto do andar, algo incomodava sua consciência. Rafik sempre dizia que fazer a coisa certa raramente era a coisa fácil. Ele teria falado, teria avisado. Marina balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Ela não era Rafik. Era apenas uma mulher cansada, tentando sobreviver em um mundo que a tratava como nada. A decisão de não se envolver durou exatamente 3 dias. Na quinta-feira daquela semana, Marina estava limpando o banheiro feminino do 21º andar quando ouviu um choro abafado vindo de um dos cubículos. Reconheceu a voz imediatamente. Era Juliana, a assistente executiva de Benedetti, uma mulher de 30 anos que sempre tratava Marina com gentileza básica, algo raro naquele lugar. Juliana, está tudo bem?
Marina bateu levemente na porta. Silêncio. Depois soluços mais altos. Juliana, sou eu, Marina. É da limpeza. Posso ajudar? A porta se abriu. Juliana estava com o rosto manchado de rímel, os olhos vermelhos e inchados. Nas mãos segurava uma carta. Desculpa, Marina. Eu não queria que ninguém me visse assim. O que aconteceu? Juliana olhou para ela hesitante. Mas o desespero venceu a cautela. É o Sr. Benedetti. Ele vai fazer um investimento gigantesco. 50 milhões de dólares. Vai colocar tudo nesse negócio. Ela soluçou. E se der errado, a empresa vai à falência. Todos vamos perder nossos empregos. Eu acabei de comprar um apartamento, Marina. Vou perder tudo. Marina sentiu o estômago revirar. Então era verdade. O golpe era real. Ele tem certeza desse investimento? Certeza? Juliana riu amargamente. Modestal obcecado. Os investidores árabes convenceram ele de que é um negócio do século. Petróleo, Marina. Campos de petróleo no Golfo Pérsico. Dizem que vai multiplicar o investimento em 3 meses. E você acha que é verdade? Juliana olhou para ela com olhos desesperados. Não sei, mas meu instinto diz que tem algo errado. Tentei pesquisar sobre esses investidores, mas não achei nada substancial. É como se fossem fantasmas. Ela enxugou as lágrimas. Mas quem sou eu para questionar? Sou apenas uma assistente. E o Sr. Benedetti contratou os melhores consultores financeiros, advogados, especializados em direito internacional, especialistas em petróleo. Todos dizem que o negócio é legítimo. Marina ficou em silêncio. Todos esses especialistas, todo esse conhecimento, e nenhum deles falava árabe. Nenhum deles tinha ouvido o que ela ouvira. Juliana, eu preciso te contar uma coisa. E ali, no banheiro de um edifício corporativo, entre o cheiro de desinfetante e os soluços abafados, Marina contou o que havia escutado. Cada palavra, cada detalhe. Juliana a olhou com uma mistura de incredulidade e esperança. Você fala árabe? Fluentemente. Meu marido era sírio. E você tem certeza do que ouviu? Absoluta. Juliana levantou-se de repente energizada. Preciso contar para o Sr. Benedetti. Não, Marina a segurou pelo braço. Você acha que ele vai acreditar? Em mim, uma faxineira? Mas Marina, se o que você ouviu é verdade, eu sei. Por isso estou te contando. Mas tem que ser do jeito certo. Ele nunca vai me ouvir diretamente. Juliana respirou fundo, processando. Você está certa. Ele mal sabe que você existe. Ela olhou para Marina com novos olhos. Mas e se eu arranjar um jeito de você falar com ele? De provar que você entende o que eles estão dizendo? Como? Deixa comigo. Vai ter outra reunião com os investidores árabes segunda-feira. Se eu conseguir colocar você perto o suficiente para ouvir... Isso é arriscado, Juliana. Para nós duas, 50 milhões de dólares, Marina. E 300 empregos, incluindo o seu e o meu. Juliana segurou suas mãos. Você tem coragem? Marina pensou em Yara. Pensou em Rafik. Pensou em todos os anos sendo invisível, engolindo humilhações, aceitando ser tratada como nada. Tenho. O plano de Juliana era simples, mas audacioso. Na segunda-feira, durante a reunião crucial entre Benedetti e os investidores árabes, haveria um problema técnico com o sistema de ar-condicionado da sala de reuniões. Marina, disfarçada de técnica da manutenção, entraria para consertar o problema, permanecendo tempo suficiente para ouvir a conversa. No domingo à noite, Marina mal conseguiu dormir. Repassou mentalmente tudo o que poderia dar errado. Ser descoberta, ser demitida, perder a única fonte de renda que ainda tinha. Mãe, você está estranha. Yara a observava da porta do quarto. Aconteceu alguma coisa? Marina olhou para a filha. Ela merecia a verdade. Yara, vem cá, preciso te contar uma coisa. E contou tudo. O golpe, a reunião que ouvira, o plano com Juliana. Esperava que Yara a chamasse de louca, que implorasse para ela não se envolver. Em vez disso, Yara sorriu. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Mãe, você está fazendo o que o papai faria. Seu pai era corajoso.
Eu sou só. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. E Yara abraçou Marina. E vai dar certo? Eu sei que vai. Na segunda-feira, às 14h, Marina entrou na sala de reuniões do 23º andar, vestindo um macacão cinza da manutenção que Juliana havia conseguido. Carregava uma caixa de ferramentas vazia e tentava parecer confiante. Ricardo Benedetti estava sentado à cabeceira de uma mesa imensa de mogno. Tinha 48 anos, mas parecia mais jovem, com a postura ereta de quem nunca conhecera fracasso. Seus olhos azuis eram frios e calculistas. Do lado esquerdo, sentavam-se seus advogados e consultores, 3 homens de terno cinza que exalavam arrogância. Do lado direito, os 2 investidores árabes que Marina reconheceu da semana anterior, Khalid e Rashid Al-Mansouri, supostamente irmãos, supostamente donos de campos de petróleo no Kuwait. O que é isso? Benedetti olhou para Marina com irritação. Estamos em uma reunião importante. Desculpe, senhor. Juliana entrou atrás de Marina, fingindo desconforto. O ar-condicionado apresentou um defeito crítico. Precisa ser consertado agora ou a sala vai ficar insuportável em 20 minutos. Benedetti bufou, mas acenou com a mão. Seja rápida. Marina foi até o canto da sala onde ficava o painel de controle do ar-condicionado, virando as costas para a mesa, mas mantendo os ouvidos atentos. A reunião continuou. Os advogados apresentavam documentos. Os consultores financeiros falavam sobre projeções de lucro. Tudo em português, técnico, convincente. Então Khalid Al-Mansouri pediu para falar com seu irmão Rashid. Em árabe, este idiota vai assinar hoje. Khalid disse, sua voz destilando desprezo. Toda aquela papelada falsa funcionou perfeitamente. Os brasileiros são tão fáceis de enganar, Rashid respondeu rindo baixo. Mostre alguns papéis bonitos, use palavras complicadas e eles entregam o dinheiro de bandeja. 50 milhões de dólares. Khalid quase cantarolava as palavras. E o imbecil nunca vai ver um centavo de volta. Quando descobrir que os campos de petróleo não existem, já estaremos no Dubai, bebendo champanhe. Marina sentiu a raiva ferver em suas veias. Forçou-se a continuar fingindo mexer nos controles, as mãos tremendo. Você confirmou que as contas offshore estão prontas? Rashid perguntou. Tudo pronto. Assim que a transferência for confirmada, o dinheiro some. Vai passar por 6 países diferentes antes de chegar até nós. Impossível rastrear. E o advogado brasileiro que contratamos para fazer a papelada falsa? Já recebeu dele? 20 mil dólares. Ele acha que é só um serviço de consultoria. Não faz ideia de que os documentos são fraude. Marina terminou de fingir consertar o ar-condicionado e saiu da sala, as pernas bambas. Precisava de ar. Precisava processar o que tinha ouvido. Juliana a encontrou no corredor. E então... É pior do que eu pensava. Marina contou tudo, sua voz saindo em sussurros urgentes. Precisamos contar para ele. Agora? Não. Marina segurou o braço de Juliana. Ainda não temos provas. É a palavra deles contra a nossa. Ou melhor, contra a minha. Você acha que ele vai acreditar em uma faxineira que afirma falar árabe? Então, o que fazemos? Marina pensou. Rafik sempre dizia que a verdade era como óleo na água, sempre subia à superfície. Mas às vezes precisava de ajuda para subir. Precisamos de provas concretas, documentos, gravações, algo que não possa ser negado. Como vamos conseguir isso? Marina olhou de volta para a sala de reuniões. Vou descobrir um jeito. Nos dias seguintes, Marina se tornou uma mulher com uma missão. Continuava fazendo suas faxinas, mantendo sua invisibilidade, mas agora com um propósito muito além de apenas ganhar seu salário. Ela descobriu que os investidores árabes estavam hospedados no hotel mais luxuoso de São Paulo. Descobriu que eles tinham reuniões regulares em um café árabe no bairro do Brás. Descobriu que eram descuidados. Arrogantes demais para imaginar que alguém pudesse entender suas conversas. Uma tarde, Marina foi até o café árabe usando seu dia de folga.
Sentou-se em uma mesa ao lado da deles, escondida atrás de um jornal, e ouviu Khalid estava ao telefone, falando em árabe com alguém no exterior. Sim, tudo está correndo perfeitamente. O brasileiro vai assinar quinta-feira. Os documentos, falsos, obviamente, mas tão bem feitos que enganaram até os advogados dele. Pausa. Não se preocupe, tenho cópias de tudo. Se algo der errado, destruo as evidências e desapareço. Marina sentiu o coração acelerar. Ele tinha cópias. Tinha que descobrir onde. Quando eles saíram, Marina o seguiu a distância segura. Viu quando entraram no hotel. Viu quando Khalid subiu para o quarto, enquanto Rashid ia para o bar. Era arriscado. Muito arriscado. Mas era a única chance. Marina esperou até o anoitecer. Depois, usando o uniforme de camareira, que havia pegado emprestado de uma amiga que trabalhava no hotel, subiu até o andar onde Khalid estava hospedado. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no corredor podiam ouvir. Verificou novamente o número do quarto que havia anotado. Quarto 247, respirou fundo. Bateu na porta. Serviço de quarto. Nenhuma resposta. Ela tentou novamente. Nada. Olhou para os lados. O corredor estava vazio. Com mãos trêmulas, pegou a chave mestra que sua amiga havia emprestado, fazendo-a jurar que era apenas para pegar algo que uma hóspede havia esquecido. A porta se abriu. O quarto do hotel era a própria definição de luxo obsceno. Cortinas de veludo, móveis de couro italiano, uma vista panorâmica da cidade iluminada. Marina ficou paralisada por um momento, sentindo-se completamente fora de lugar. Não tinha tempo para a admiração. Khalid podia voltar a qualquer momento. Começou a procurar. Mala. Nada além de roupas caras. Cofre, obviamente trancado. Escrivaninha. Blocos de anotações vazios. Canetas de ouro, mas nada comprometedor. Então viu. Um laptop semi-aberto em cima da cama. Seu coração disparou. Aproximou-se cautelosamente, como se o aparelho pudesse mordê-la. A tela estava apagada, mas não travada. Tocou o mousepad. A tela ganhou vida e ali estava. Pasta após pasta de documentos. Contratos falsos. Registros de propriedades de campos de petróleo inexistentes. Correspondências por e-mail com outros golpistas. Transferências bancárias de golpes anteriores. 50 milhões de Benedetti era apenas o golpe mais recente. Havia outros. Empresários brasileiros, argentinos, chilenos. Todos enganados da mesma forma. Juntos, os valores passavam de 200 milhões de dólares. Marina pegou seu celular com mãos trêmulas e começou a fotografar tudo. Cada documento, cada e-mail, cada transferência. Estava na 20ª foto quando ouviu o bip da chave eletrônica na porta. O pânico a paralisou por um segundo precioso. Depois o instinto assumiu. Fechou o laptop exatamente como estava, jogou o celular no bolso e correu para o banheiro, fechando a porta sem trancar. Khalid entrou assobiando. Marina ouviu seus passos, o som dele tirando o paletó, o tilintar de gelo em um copo. Bebendo uísque, provavelmente ela estava presa. Completamente presa. Pela fresta da porta do banheiro, viu Khalid pegar o laptop e sentar-se na poltrona de costas para ela. Sua única chance era sair sem ser vista. Lentamente, tão lentamente, que cada segundo parecia uma eternidade, Marina abriu a porta do banheiro. O rangido minúsculo a fez congelar, mas Khalid estava concentrado na tela. Fones de ouvido nos ouvidos. Marina atravessou o quarto na ponta dos pés. 5 metros. 4. 3. Esqueceu alguma coisa? A voz de Khalid a congelou. Marina virou-se lentamente. Ele havia tirado os fones e a observava com curiosidade. Desculpe, senhor. Vim fazer a limpeza, mas vi que o senhor estava ocupado. Estava saindo. Khalid a estudou por um momento que pareceu durar uma vida inteira. Então sorriu. Não tem problema. Pode voltar mais tarde. Marina saiu, forçando-se a caminhar normalmente até estar fora do corredor. Então correu. Desceu as escadas de emergência, atravessou o saguão e só parou quando estava a 2 quarteirões do hotel. Dobrada, lutando para respirar. Tinha conseguido.
Tinha as provas. Naquela noite, Marina não foi para casa. Foi diretamente para um cybercafé e enviou todas as fotos para 3 e-mails diferentes. O seu, o de Juliana e um e-mail temporário que criou só para isso. Depois salvou tudo em 3 pendrives diferentes. Só então foi para casa, onde encontrou Yara ainda acordada, esperando ansiosa. Consegui, Marina disse, e as duas se abraçaram, chorando de alívio e medo. Na manhã seguinte, terça-feira, Marina e Juliana se encontraram no estacionamento do edifício Benedetti antes do horário comercial. Você realmente conseguiu? Juliana mal podia acreditar. Marina mostrou as fotos no celular. Juliana ficou pálida conforme deslizava pelas imagens. Minha nossa, isso é criminoso em escala internacional. A assinatura do contrato é quinta-feira, certo? Sim, daqui a 3 dias. Então temos 3 dias para convencer Benedetti. Marina, ele não vai simplesmente acreditar em você. Não sem questionar. Eu sei. Por isso você vai marcar uma reunião. Diga que é urgente, que descobriu algo sobre os investidores. Mas não mencione meu nome ainda. E depois? Depois você me coloca cara a cara com ele. E eu vou provar que falo árabe. Vou traduzir cada palavra que esses golpistas disseram. E vou mostrar as provas. Juliana concordou. Mas havia medo em seus olhos. Marina, se isso der errado, nós duas vamos ser demitidas. Ou pior, se não fizermos nada, 300 pessoas vão perder seus empregos quando a empresa falir, incluindo nós duas. Na quarta-feira de manhã, Juliana conseguiu marcar uma reunião com Benedetti. Questão urgente sobre o investimento foi tudo que ela disse. Benedetti, irritado mas intrigado, concordou em 20 minutos às 4 da tarde. Marina passou o dia em um estado de nervosismo que beirava o pânico. Revisou mentalmente tudo que ia dizer. Verificou 1000 vezes se os pendrives estavam no bolso. Rezou, algo que não fazia desde o funeral de Rafik. Às 3h45, Juliana a buscou no vestiário dos funcionários. Pronta? Marina olhou para si mesma no espelho. Ainda estava com o uniforme de faxineira. Sem maquiagem, cabelos presos. A mesma mulher invisível de sempre. Não, admitiu. Mas vamos assim mesmo. A sala de Benedetti era do tamanho do apartamento inteiro de Marina. Paredes forradas de madeira nobre, estantes com livros que provavelmente nunca foram lidos, um quadro abstrato que custava mais que ela ganharia em toda a vida. Ricardo Benedetti estava atrás de sua mesa enorme, mexendo no computador sem olhar para elas quando entraram. Juliana, isso tem que ser rápido. Tenho uma ligação com Londres em 10 minutos. Então ele viu Marina. Por que há uma faxineira no meu escritório? Senhor Benedetti, esta é Marina Silva, e ela precisa urgentemente falar com o senhor sobre o investimento com os irmãos Al-Mansuri. Benedetti finalmente olhou diretamente para Marina. Seu olhar era de pura incredulidade, misturada com irritação. Juliana, você pediu uma reunião urgente para trazer uma faxineira para falar sobre um investimento de 50 milhões de dólares. Senhor, por favor, apenas ouça. Não, Benedetti se levantou. Não sei que brincadeira é essa, mas não tenho tempo. Marina, volte para seu trabalho. Juliana, vá comigo ao RH. Acho que você está sobrecarregada e precisa de umas férias. Eles vão roubar seus 50 milhões. A voz de Marina saiu mais alta e firme do que ela esperava. E eu posso provar. Benedetti parou, a mão já na maçaneta da porta. Virou-se lentamente. O quê? Os irmãos Al-Mansuri, Khalid e Rashid. Eles não são investidores legítimos. São golpistas. Os campos de petróleo não existem. Toda a documentação é falsa. Eles vão pegar seus 50 milhões e desaparecer. O silêncio na sala era absoluto. Benedetti a olhava como se tivesse crescido uma segunda cabeça. E como diabos uma faxineira saberia disso? Porque eu os ouvi falando em árabe, planejando tudo. Você fala árabe? O tom era de completo descrédito. Fluentemente. Meu falecido marido era sírio, professor de idiomas. Passamos 8 anos conversando em árabe. Benedetti soltou uma risada curta e amarga. Isso é ridículo.
Eu tenho os melhores advogados, consultores financeiros, especialistas em petróleo. Todos eles analisaram este negócio durante meses. E você espera que eu acredite que uma faxineira descobriu um golpe que todos esses profissionais não viram? Eles não falam árabe, Marina respondeu calmamente. Nenhum deles entende quando Khalid e Rashid conversam entre si, mas eu entendo. Cada palavra. Senhor Benedetti, Juliana interveio. Marina ouviu uma conversa há 2 semanas, na sala de reuniões. Depois da meia-noite, os irmãos Al-Mansuri estavam falando sobre enganar o senhor, discutindo valores, transferências, contas offshore. E por que você está trazendo isso agora? 2 semanas depois. Benedetti cruzou os braços, claramente cético. Porque eu precisava de provas, Marina respondeu. E agora eu tenho. Ela colocou os 3 pendrives sobre a mesa de mogno. O que é isso? Documentos que fotografei do laptop de Khalid Al-Mansuri. Contratos falsos. Registros de propriedades inexistentes. E-mails planejando o golpe. Transferências bancárias de outros empresários que eles já enganaram. Marina respirou fundo. Senhor Benedetti, você não é a primeira vítima deles. Há pelo menos 15 outros empresários. Brasileiros, argentinos, chilenos, juntos, eles roubaram mais de 200 milhões de dólares. Benedetti pegou um dos pendrives, girando-o entre os dedos. Como você conseguiu acesso ao laptop dele? Marina hesitou. Depois, decidiu pela verdade completa. Entrei no quarto do hotel dele. Fotografei tudo enquanto ele estava fora. Você invadiu o quarto de um hóspede. Pela primeira vez, havia algo além de descrédito no rosto de Benedetti. Havia interesse. Sim, porque era a única forma de conseguir as provas. Benedetti foi até seu computador e inseriu o pendrive. A sala ficou em silêncio enquanto ele abria arquivo após arquivo. Marina via seu rosto mudar conforme as evidências se acumulavam. Descrédito dando lugar à preocupação. Preocupação virando raiva. Depois de 15 minutos que pareceram horas, ele desligou o monitor e olhou para Marina com olhos completamente diferentes. Não havia mais desprezo. Havia respeito. E algo que poderia ser medo. Esses documentos, se forem autênticos, são autênticos, senhor. Cada um deles. Eu tenho advogados que precisam analisar isso. Especialistas forenses. Ele pegou o telefone. E vou cancelar a assinatura de amanhã até que... Não. Marina deu um passo à frente. Desculpe, senhor, mas não pode fazer isso. Como assim não posso? Se o que você está dizendo é verdade, preciso parar isso imediatamente. Se o senhor cancelar agora, eles vão desaparecer. Vão para outro país, mudar de identidade e recomeçar o golpe com outra vítima. Marina se aproximou da mesa. Os documentos que consegui são provas, mas não são suficientes para um processo criminal internacional. Precisamos pegá-los em flagrante. Benedetti a estudou com novos olhos. Você pensou nisso tudo? Pensei. Passei as últimas noites acordada pensando. E o que você sugere? Marina respirou fundo. Era o momento da verdade. Que o senhor finja que vai assinar o contrato amanhã. Mas que tenha a Polícia Federal e especialistas em crimes financeiros esperando. Quando eles tentarem efetivar a transferência, pegamos todos. Os irmãos Al-Mansuri e qualquer cúmplice que estiver envolvido. Juliana olhava Marina como se a visse pela primeira vez. Benedetti permaneceu em silêncio por um longo momento. Você percebe que está propondo que eu use 50 milhões de dólares como isca? Não precisa transferir de verdade, senhor. Apenas fazer parecer que vai. O suficiente para que eles se incriminem. E se algo der errado? Se eles suspeitarem? Por isso é importante que o senhor haja normalmente. Nada pode parecer diferente. Benedetti caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade lá embaixo. Quando se virou, havia tomado uma decisão. Vou fazer isso, mas não sozinho. Ele pegou o telefone novamente. Vou ligar para meu advogado pessoal, aquele que não está envolvido neste negócio, e para um amigo que trabalha na Polícia Federal. Ele olhou para Marina. E você vai estar presente, em cada etapa, porque se isso for uma armação, não é, senhor.
Eu juro pela memória do meu marido. Algo no tom de Marina o convenceu. Ele assentiu. Juliana, cancele todos os meus compromissos de hoje e amanhã. Diga que estou doente. Depois olhou para Marina. E você? Você não é mais faxineira. Pelo menos não até resolvermos isso. As próximas horas foram um turbilhão. O advogado pessoal de Benedetti, um homem chamado Maurício, chegou e analisou minuciosamente cada documento que Marina havia fotografado. Seu veredito foi rápido e assustador. Ricardo, isso aqui é fraude em escala internacional. Lavagem de dinheiro. Falsificação de documentos. Se você tivesse assinado amanhã, provavelmente nunca veria esse dinheiro de volta. Em seguida, chegou o contato da Polícia Federal, o delegado Henrique Costa, um homem de 50 anos com olhar afiado e experiência em crimes financeiros. Isso é grande, ele disse após revisar os documentos. Muito grande. Esses caras estão na mira da Interpol há anos, mas sempre conseguem desaparecer antes de serem pegos. Então podemos pegá-los amanhã? Benedetti perguntou. Podemos, mas precisa ser feito com precisão cirúrgica. Costa olhou para Marina. E você, senhora? Você é quem conseguiu essas provas? Sim, senhor. Sabe que o que fez foi tecnicamente ilegal? Invasão de propriedade, violação de privacidade. Marina sentiu o medo voltar. Eu sei, mas não havia outra forma. Costa sorriu pela primeira vez. Não vou prendê-la. Você acabou de nos dar o que precisávamos para desmantelar uma operação internacional. Ele se virou para Benedetti. Mas precisamos fazer isso direito. Amanhã você age normalmente. Finge que vai assinar. Teremos agentes infiltrados na sala, câmeras escondidas e uma equipe pronta para agir assim que tivermos evidências suficientes para a prisão em flagrante. E Marina? Benedetti perguntou. Ela precisa estar lá? Absolutamente. Vamos precisar dela para traduzir em tempo real qualquer conversa em árabe que os suspeitos tenham. Marina sentiu um misto de orgulho e terror. Depois de anos sendo invisível, de repente ela era essencial. Haverá risco? Juliana perguntou preocupada com a amiga. Sempre há risco, Costa admitiu. Mas estaremos preparados para qualquer eventualidade. Naquela noite, Marina ligou para Yara e contou tudo. Esperava que a filha ficasse apavorada, mas ouviu orgulho em sua voz. Mãe, você é incrível. O papai estaria tão orgulhoso. Estou com medo, Yara. Eu sei, mas você vai conseguir. E mãe, quando tudo isso acabar, não volte a ser invisível, tá? Você nunca foi invisível. Só fizeram você acreditar nisso. As palavras da filha ecoaram na mente de Marina durante toda a noite insone. Não volte a ser invisível. Quinta-feira, 10 horas da manhã. A sala de reuniões estava montada exatamente como nas vezes anteriores, mas Marina sabia que nada era como parecia. Câmeras minúsculas estavam escondidas nos livros da estante. Microfones nos baços de plantas. 2 agentes da Polícia Federal estavam disfarçados. Um como segurança do prédio, outro como um dos advogados de Benedetti. E Marina estava em uma sala adjacente, com fones de ouvido que transmitiam tudo em tempo real, um microfone para comunicar suas traduções, e o delegado Costa ao seu lado. Nervosa? O Costa perguntou. Apavorada, Marina admitiu. Normal, mas você vai se sair bem. Só traduza exatamente o que ouvir. Não interprete, não adicione nada. Apenas traduza. Às 10h15, Khalid e Rashid Al-Mansuri chegaram, impecáveis em seus ternos italianos e sorrisos confiantes. Cumprimentaram Benedetti com apertos de mão firmes e palavras melosas sobre a parceria histórica que estavam prestes a firmar. Marina os observava pelo monitor, sentindo raiva crescer. Eles eram tão arrogantes, tão certos de seu sucesso, a reunião começou normalmente. Advogados revisando cláusulas contratuais. Consultores financeiros explicando os detalhes da transferência. Tudo em português. Tudo absolutamente normal. Então, conforme combinado, Benedetti pediu uma pausa de 15 minutos antes da assinatura final. Precisam de algo? Café? Água? Ele ofereceu aos irmãos. Não, estamos bem, Khalid respondeu em português.
Apenas ansiosos para finalizar esta excelente parceria, Benedetti saiu da sala junto com seus advogados, deixando os irmãos Al-Mansuri sozinhos. Exatamente como planejado. Durante 5 minutos, nada aconteceu. Os irmãos mexiam nos celulares, bebiam água, pareciam entediados. Então Khalid falou, em árabe, está muito fácil. Estou quase preocupado. Marina imediatamente traduziu para o delegado Costa, que gravava tudo. Não seja paranoico. Rashid respondeu também em árabe. Já fizemos isso 15 vezes. Sempre funciona da mesma forma. Brasileiros ricos são os mais fáceis de enganar. Arrogantes demais para imaginar que alguém pode ser mais esperto que eles. Verdade. Khalid riu. 50 milhões. Nossa maior pontuação até agora. E desta vez, nem precisamos dividir com aquele advogado corrupto como fizemos no último golpe. Rashid verificou o relógio de ouro no pulso. Daqui a 20 minutos estaremos milionários de novo. O que faremos desta vez? Dubai novamente? Não! Lugares demais começando a fazer perguntas sobre nós lá. Pensei em Mônaco. Ou talvez as Ilhas Caimão. Primeiro vamos pegar o dinheiro. As contas offshore estão prontas? Prontas desde segunda-feira. Assim que ele assinar e autorizar a transferência, o dinheiro vai passar por Panamá, depois Suíça, depois Luxemburgo e finalmente chegar até nós nas Ilhas Virgens. Impossível rastrear. Marina traduzia cada palavra, sua voz tremendo de raiva contida. Costa gravava tudo, um sorriso satisfeito no rosto. É ouro, ele murmurou. Confissão completa, mas os irmãos não pararam por aí. Sabe o que é mais engraçado? Khalid continuou. Os advogados dele revisaram os contratos durante meses. Meses! E não viram nada. Os documentos falsos que criamos são tão bons que passaram por 3 escritórios de advocacia diferentes. Aquele falsificador em Berlim é realmente bom. Vale cada euro que pagamos. E o campo de petróleo? Rashid riu. Meu primo, com o Photoshop, criou aquelas fotos falsas em uma tarde. Fotos de um campo de petróleo no Kuwait que nem existe. Esse Benedetti acreditou em tudo. Até foi pessoalmente verificar as referências bancárias que fornecemos. Referências falsas, fornecidas por nossos amigos em Londres. Exato. Toda a operação custou menos de $100 mil para montar. E vamos sair com 50 milhões. Khalid bateu no ombro do irmão. Não é um lucro maravilhoso? Na sala adjacente, Marina tinha lágrimas de raiva nos olhos enquanto traduzia. O delegado Costa estava radiante. Temos tudo. Confissão de fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos. Ele falou no rádio. Equipe, preparem-se. Vamos agir assim que eles tentarem fazer a assinatura. Benedetti voltou para a sala de reuniões. Marina ouvia pelo monitor. Sua atuação perfeita. Nenhum sinal de que sabia de tudo. Perdão pela demora, senhores. Vamos finalizar? Claro, claro! Khalid estava radiante. Os documentos foram colocados sobre a mesa. Canetas de ouro foram distribuídas. O momento da assinatura havia chegado. Benedetti pegou a caneta, aproximou-a do papel. Os irmãos Al-Mansuri se inclinaram levemente para a frente. A ganância brilhando em seus olhos. Então Benedetti parou. Antes de assinarmos, tenho uma última pergunta. Um lampejo de preocupação passou pelo rosto de Khalid. Claro. O que deseja saber? Os campos de petróleo no Kuwait. Vocês podem me dar as coordenadas geográficas exatas? Coordenadas? Rashid riu, mas o som estava tenso. Senhor Benedetti, isso está tudo nos documentos que... Eu sei o que está nos documentos. Estou pedindo que me digam agora. De memória, silêncio. Os irmãos trocaram olhares. Senhor Benedetti, Khalid tentou manter o tom amigável. Por que esta pergunta repentina? Há algum problema? Nenhum problema. Apenas curiosidade profissional. Benedetti sorriu friamente. Afinal, estou investindo $50 milhões. É razoável querer saber exatamente onde fica meu investimento, não? Claro, claro. Rashid pegou o celular. Deixe-me apenas verificar aqui. Não. Benedetti cruzou os braços.
Sem verificar. Vocês dois alegam ser donos desses campos há 10 anos. Certamente sabem as coordenadas de cabeça. O clima na sala mudou completamente. A tensão era palpável mesmo através do monitor. Khalid se levantou. Senhor Benedetti, não estou gostando do tom desta conversa. Se está tendo dúvidas sobre este investimento... não tenho dúvidas. Benedetti também se levantou. Tenho certezas. Certeza de que vocês dois são golpistas. Certeza de que os campos de petróleo não existem. Certeza de que planejavam roubar meus 50 milhões e desaparecer. Os rostos dos irmãos ficaram lívidos. Isso é um absurdo. Rashid tentou manter a compostura. Temos toda a documentação falsa. Criada por um falsificador em Berlim que vocês pagaram. Fotos feitas no Photoshop. Referências bancárias fornecidas por cúmplices em Londres. Benedetti caminhou até a porta e a trancou. E eu sei de tudo isso porque vocês foram tolos o suficiente para discutir o golpe inteiro em árabe, achando que ninguém aqui entendia. O sangue drenou do rosto de Khalid. Quem traduziu? A porta da sala adjacente se abriu. Marina entrou, seguida pelo delegado Costa e 4 agentes da Polícia Federal. Eu traduzi, Marina disse em árabe perfeito. Cada palavra, cada detalhe do seu plano. A expressão de choque no rosto dos irmãos teria sido cômica se a situação não fosse tão séria. Uma faxineira... Khalid quase cuspiu as palavras. Vocês deixaram uma faxineira arruinar tudo? Eu não sou apenas uma faxineira, Marina respondeu ainda em árabe. Sou a viúva de um professor sírio. Sou mãe de uma menina brilhante. Sou uma mulher que vocês subestimaram. Assim como subestimaram todas as suas outras vítimas, Khalid e Rashid Al-Mansouri, o delegado Costa anunciou formalmente. Estão presos por tentativa de fraude, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês. Os agentes avançaram com algemas. Khalid tentou correr, mas foi imobilizado em segundos. Rashid apenas ficou parado, derrotado enquanto era algemado. Como? Khalid perguntou, olhando para Marina com ódio e descrédito. Como você soube? Como conseguiu as provas? Porque vocês me trataram como invisível, Marina respondeu calmamente. Como nada. Esqueceram que as pessoas invisíveis veem tudo, ouvem tudo, e às vezes fazem alguma coisa com o que veem e ouvem. Enquanto os irmãos eram levados, ainda gritando ameaças e protestos, Benedetti se aproximou de Marina. Você salvou minha empresa. Salvou 300 empregos. Salvou 50 milhões de dólares. Ele estendeu a mão. Obrigado, não parece suficiente. Marina apertou sua mão, sentindo a estranheza e o poder daquele momento. De nada, senhor Benedetti. Por favor, me chame de Ricardo. Ele sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. E pare de me chamar de senhor. Você acabou de fazer algo que meus advogados de R$500 a hora não conseguiram fazer. Juliana entrou correndo na sala, lágrimas de alívio no rosto, e abraçou Marina com força. Você conseguiu! Minha nossa, você realmente conseguiu! O delegado Costa se aproximou. Marina, vamos precisar de você para o depoimento formal. E provavelmente para testemunhar quando isso for a julgamento. Está preparada? Estou, Marina respondeu. E pela primeira vez em anos, sentiu que realmente estava. 3 meses depois, Marina estava sentada em um café próximo à escola de Yara, aguardando a filha sair da aula. Mas não era mais a mesma Marina. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas nos ombros. Usava roupas compradas, não doadas. E havia luz em seus olhos que não existia antes. Mãe! Yara correu até ela, seguida por 2 amigas. Estas são Camila e Beatriz. Meninas, esta é minha mãe. Aqui eu contei. As 2 adolescentes olharam para Marina com admiração mal disfarçada. É verdade que a senhora pegou golpistas internacionais? Camila perguntou, os olhos arregalados. Marina sorriu. É verdade. Mas eu tive ajuda. E muita sorte. Sorte nada. Ela se sentou ao lado da mãe, orgulhosa. Você foi corajosa e inteligente.
Depois que as amigas se despediram, Marina e Yara caminharam juntas pelas ruas do bairro. Não pegaram ônibus. Marina comprara um carro usado, mas funcionando, na semana anterior. Como foi a reunião hoje? Yara perguntou. Marina respirou fundo. A reunião. Benedetti havia insistido em se encontrar com ela pessoalmente. Foi interessante. Ele ofereceu um emprego. Sério? Fazendo o quê? Coordenadora de segurança corporativa. Vou liderar uma equipe que investiga potenciais fraudes e golpes antes que aconteçam. Marina ainda mal podia acreditar. 15 mil reais por mês. Benefícios completos. Plano de saúde para nós duas. Yara parou no meio da calçada e abraçou a mãe com força. Papai estaria tão orgulhoso. Eu sei, meu amor. Eu sei, mas aquele não foi o único emprego que Marina recebeu. Nos meses seguintes à prisão dos irmãos Al-Mansuri, a história se espalhou. A mídia adorou. Faxineira salva empresa de golpe milionário. Outras corporações começaram a procurá-la. Queriam consultoria. Queriam palestras. Queriam sua perspectiva única. Marina descobriu que havia um mercado inteiro para o que ela oferecia. A perspectiva de quem sempre foi invisível. A capacidade de ver o que pessoas em posições de poder não conseguiam ver. E, especialmente, a habilidade de identificar quando alguém estava sendo subestimado ou ignorado. 6 meses após o incidente, Marina fundou sua própria empresa de consultoria. Visão Clara, Consultoria em Segurança Humana. O slogan era simples, mas poderoso. Nós vemos o que você ignora. Sua primeira contratação foi Juliana, que deixou seu emprego na Benedetti Enterprises para se tornar sócia de Marina. Juntas, montaram uma equipe pequena, mas eficiente, especializada em identificar fraudes que dependiam de pessoas serem ignoradas ou subestimadas. Sabe o que é irônico? Juliana comentou um dia, enquanto preparavam uma apresentação para um novo cliente. Durante anos você foi invisível. Agora todo mundo quer te ver, te ouvir, te contratar. Eu nunca fui invisível, Marina respondeu, ecoando as palavras de Yara. Apenas me fizeram acreditar nisso. Há uma diferença. O julgamento de Khalid e Rashid Al-Mansuri aconteceu 8 meses após sua prisão. Marina testemunhou, traduzindo novamente as conversas gravadas. As evidências eram esmagadoras. Os irmãos foram condenados a 15 anos de prisão cada, além de serem obrigados a devolver todo o dinheiro roubado das outras vítimas. Durante o julgamento, Marina conheceu alguns dos outros empresários que haviam sido enganados. Um argentino que perdera 20 milhões, uma chilena que perdera sua empresa familiar, um brasileiro de Curitiba que havia perdido a herança que planejava usar para o tratamento médico da filha. Obrigado, o brasileiro disse a Marina, lágrimas nos olhos, por impedir que mais pessoas passassem por isso. Por nos dar justiça. Foi naquele momento que Marina percebeu o verdadeiro impacto do que havia feito. Não era só sobre ela. Não era só sobre Benedetti. Era sobre todas as vítimas presentes e futuras. 1 ano após salvar Benedetti do golpe, Marina foi convidada para dar uma palestra na mesma universidade onde Rafik costumava ensinar idiomas. O auditório estava cheio. Estudantes, empresários, educadores. Todos queriam ouvir a história da faxineira que se tornou heroína. Marina subiu ao palco, vestindo um terno simples, mas elegante, que Yara a ajudara a escolher. Olhou para a plateia. Viu Yara na primeira fila, sorrindo encorajadoramente. Viu Juliana. Viu até mesmo Benedetti, que fizera questão de comparecer. Boa noite. Ela começou, sua voz firme. Meu nome é Marina Silva. Durante 5 anos, fui faxineira. Durante 8 anos antes disso, fui esposa de um refugiado sírio maravilhoso. Durante 17 anos, tenho sido mãe da menina mais incrível do mundo. E durante 43 anos, tenho sido subestimada por quase todos que encontrei. Uma risada nervosa percorreu o auditório. Mas aqui está o que aprendi. Ser subestimado é um superpoder. Quando as pessoas acham que você não importa, elas baixam a guarda, falam abertamente, agem sem cautela.
E às vezes, isso permite que você veja a verdade, que todos os especialistas, com todos os seus diplomas e experiência, não conseguem ver. Marina passou a próxima hora contando sua história. Não apenas o golpe, mas toda a jornada. A luta após a morte de Rafik, a invisibilidade forçada. O momento em que decidiu não ser mais invisível. O que quero que entendam, ela concluiu, é que em qualquer organização, em qualquer sistema, as pessoas mais valiosas às vezes são as mais ignoradas. A faxineira que ouve todas as conversas. O segurança que vê quem entra e sai. A recepcionista que sabe exatamente o que está acontecendo em cada andar. Essas pessoas não são invisíveis. Vocês é que escolhem não vê-las. A ovação foi imediata e prolongada. Pessoas se levantaram. Marina viu lágrimas em muitos rostos. Depois da palestra, dezenas de pessoas fizeram fila para falar com ela. Outras faxineiras, seguranças, recepcionistas, pessoas que se sentiam invisíveis. Uma mulher de cerca de 50 anos, vestindo uniforme de limpeza, se aproximou com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse simplesmente, por nos fazer sentir que importamos. Marina abraçou a mulher. Você sempre importou. Nunca se esqueça disso. Naquela noite, já em casa, Marina e Yara prepararam o jantar juntas, algo que não faziam há anos por falta de tempo e energia. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Yara disse enquanto cortava legumes. Sempre. Você sente falta? De quando tudo era mais simples. Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Não sinto falta do sofrimento. Não sinto falta de ser invisível, mas às vezes sinto falta da simplicidade. Ela olhou para a filha. Mas sabe o que não muda? O que realmente importa? Nós duas, esta cozinha, estas conversas. Isso sempre foi e sempre será a coisa mais importante da minha vida. Yara abraçou a mãe e as duas ficaram assim por um longo momento. 2 anos após o incidente, a empresa Visão Clara tinha 15 funcionários e escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. Marina havia sido entrevistada em 3 programas de televisão nacionais. Escrevera um livro sobre sua experiência, que se tornou best-seller. E, mais importante, havia ajudado a prevenir outros 7 golpes similares, salvando coletivamente mais de 200 milhões de reais. Mas todas as manhãs, antes de ir para seu escritório, Marina fazia a mesma coisa. Parava em frente à foto de Rafik, que mantinha na sala e dizia: estou fazendo você se orgulhar, amor. Estou usando tudo que você me ensinou. E à noite, antes de dormir, escrevia em um diário que começara após o julgamento. Não sobre negócios ou sucessos profissionais. Sobre lições aprendidas, sobre pessoas ajudadas, sobre momentos de conexão humana. A última entrada dizia: hoje ajudei uma jovem recepcionista que notou algo estranho nos visitantes de seu prédio. Ninguém acreditou nela. Eu acreditei. Investigamos. Ela estava certa. Mais um golpe evitado. Mais uma pessoa invisível que salvou o dia. Rafik teria adorado isso. Em uma tarde de sexta-feira, 3 anos após salvar Benedetti, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, a ex-gerente de recursos humanos, que tanto a humilhara. Marina, é Patrícia! Sei que não tenho direito de ligar, mas preciso de ajuda. Marina sentiu a tentação de desligar, mas lembrou-se de uma das lições de Rafik. A compaixão não é para quem merece. É sobre quem você escolhe ser. O que aconteceu, Patrícia? Perdi meu emprego. Meu marido me deixou. Estou lutando para pagar as contas e... A voz dela quebrou. Descobri que ser tratada como invisível é horrível. Como você aguentou todos esses anos? Marina fechou os olhos. Parte dela queria dizer: você merece isso. Mas a parte maior, a parte que Rafik e Yara ajudaram a construir, sabia o que fazer. Patrícia, você está contratada. O quê? Minha empresa está crescendo. Preciso de alguém no RH. Alguém que entenda na prática o que significa ser tratado como invisível. Alguém que não vai repetir os mesmos erros. Marina fez uma pausa. Oh, você pode ser essa pessoa? Patrícia chorou no telefone. Eu posso. Juro que posso. Então comece segunda-feira.
Quando Marina contou essa história para Yara naquela noite, a filha sorriu. Papai diria que você está criando o mundo que ele sonhava, um mundo onde as pessoas se enxergam. Estou tentando, querida, um dia de cada vez. E era verdade. Marina não mudou o mundo inteiro, mas mudou seu pequeno pedaço dele. Cada pessoa que contratava, cada palestra que dava, cada golpe que prevenia, era uma pequena revolução contra a invisibilidade forçada. 5 anos após o incidente que mudou sua vida, Marina estava no terraço de seu novo apartamento, um espaço modesto, mas confortável em um bairro melhor da cidade. Yara estava prestes a se formar na universidade, cursando Relações Internacionais com especialização em árabe, seguindo os passos do pai, que nunca conhecera completamente. O telefone tocou. Era um número desconhecido com código internacional. Alô? Senhora Marina Silva? A voz tinha sotaque britânico. Meu nome é James Crawford. Sou da Divisão de Crimes Financeiros da Interpol. Marina sentou-se intrigada. Ah, sim, sou eu. A senhora estaria disponível para uma conversa? Presencialmente, se possível. Tenho uma proposta que acredito que possa interessá-la. 2 semanas depois, Marina estava em Lyon, França, na sede da Interpol. Crawford era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem vira muita coisa. Obrigado por vir, senhora Silva. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Vou ser direto. O caso Al-Mansuri abriu nossos olhos para algo que ignorávamos. Golpistas internacionais dependem da invisibilidade cultural. Eles assumem que ninguém vai entender seus idiomas, seus costumes, suas formas de operar. E vocês querem mudar isso? Marina concluiu. Exatamente. Queremos criar uma divisão especial. Consultores com bagagem cultural diversa, pessoas que viveram em diferentes mundos, que entendem múltiplas perspectivas. Ele se inclinou para a frente. Queremos que você lidere essa divisão. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Sr. Crawford, isso significaria mudar para a Europa. Deixar minha filha, minha empresa? Não necessariamente. Você seria consultora, não funcionária, em tempo integral. Viajaria quando necessário, mas poderia manter sua base no Brasil. Ele sorriu. E quanto à sua empresa, ela seria parceira oficial da Interpol para casos na América Latina. Era uma oferta extraordinária e aterrorizante. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas, Marina, se me permite ser franco, você tem um dom raro. Você vê conexões que outros não veem porque viveu em mundos que outros não viveram. Isso é inestimável. Naquela noite, Marina ligou para Yara via videochamada. Mancham, isso é incrível. Você tem que aceitar. Mas eu vou viajar muito. Vai significar menos tempo juntas. Mãe! Yara sorriu e Marina viu tanto de Rafik naquele sorriso. Eu tenho 22 anos. Vou me formar em 6 meses. Estou crescida. E mais importante, você me ensinou que quando a vida te dá uma chance de fazer diferença, você pega essa chance. Sempre. Marina aceitou a proposta. Nos 3 anos seguintes, ela trabalhou em casos ao redor do mundo. Ajudou a desmantelar uma rede de tráfico humano na Tailândia, identificando sinais que investigadores ocidentais haviam ignorado. Preveniu um golpe de investimento na África do Sul. Treinou equipes em como reconhecer quando estavam ignorando pessoas-chave em suas investigações. Mas sempre voltava para casa. Para Yara, para sua empresa, para o Brasil. Em uma dessas viagens, ela estava em Dubai, ironicamente na cidade onde os irmãos Al-Mansuri planejavam se esconder. Estava jantando sozinha em um restaurante árabe quando ouviu uma conversa na mesa ao lado. Um homem mais velho falava com uma jovem em árabe. Marina reconheceu o dialeto sírio imediatamente, o mesmo que Rafik falava. Você tem que entender, filha. Deixamos tudo para trás. Nossa casa, nossos amigos, nossa vida. Mas fizemos isso por você, por seu futuro. Eu sei, baba. Mas é tão difícil. Ninguém me vê aqui. É como se eu fosse invisível. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Essa poderia ter sido a história de Rafik. Essa poderia ter sido a história dela mesma. Levantou-se e se aproximou da mesa. Desculpem interromper, ela disse em árabe fluente.
mas não pude deixar de ouvir. Vocês são da Síria? O homem olhou surpreso, mas sorriu. Somos, de Damasco. E você? Meu falecido marido era de Alepo. Marina sentou-se quando eles a convidaram. E quanto a ser invisível, ela olhou para a jovem. Isso não precisa ser permanente. Acredite em mim. Ela passou a próxima hora conversando com eles, compartilhando sua história, oferecendo conselhos, dando à jovem o cartão de sua empresa. Se algum dia precisarem de ajuda, me liguem. Nós ajudamos pessoas que o mundo ignora. É nosso trabalho. Quando voltou para o hotel naquela noite, Marina escreveu em seu diário: Hoje encontrei um pedaço de Rafik. Não nele exatamente, mas no que ele representava. Pessoas tentando construir vidas em lugares que não os veem. Lembrei por que faço isso. Por ele, por mim, por todos os invisíveis. 8 anos após salvar Benedetti, Marina foi convidada para falar na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre crimes financeiros internacionais e inclusão de perspectivas diversas em investigações. Yara, agora trabalhando como diplomata júnior no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, estava na plateia. Juliana também. E, para sua surpresa, Ricardo Benedetti havia voado especialmente de São Paulo para estar lá. Marina subiu ao pódio e olhou para a sala cheia de representantes de quase todos os países do mundo. Distintos delegados, senhoras e senhores. Meu nome é Marina Silva. Há 8 anos, eu era uma faxineira invisível em São Paulo. Hoje, estou diante de vocês como consultora da Interpol e fundadora de uma empresa que já preveniu mais de 500 milhões de dólares em fraudes internacionais. Mas não estou aqui para falar sobre meu sucesso. Estou aqui para falar sobre os milhões de pessoas ainda invisíveis. Os trabalhadores, os imigrantes, os refugiados, as mulheres, os marginalizados. Pessoas que veem tudo, ouvem tudo, sabem tudo, mas que ninguém consulta. Ninguém valoriza, ninguém acredita. Quantos crimes poderíamos prevenir se escutássemos a faxineira? Quantas tragédias evitaríamos se dessemos atenção ao segurança? Quantas vidas salvaríamos se víssemos o motorista de táxi como fonte de informação valiosa, ao invés de apenas alguém que nos leva de um lugar ao outro? Marina fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. A invisibilidade não é uma característica das pessoas. É uma escolha que fazemos sobre quem merece nossa atenção. E essa escolha nos torna cegos. Cegos para oportunidades. Cegos para perigos. Cegos para a humanidade. Então meu apelo a vocês hoje é simples. Parem de escolher a cegueira. Vejam as pessoas. Todas as pessoas. Porque no momento em que fazemos isso, no momento em que realmente vemos, o impossível se torna possível. A ovação foi longa e comovida. Representantes de dezenas de países se levantaram. Marina viu Yara chorando de orgulho. Viu Juliana com o punho erguido em celebração. Viu até mesmo delegados enxugando lágrimas. Após o discurso, uma mulher africana se aproximou. Vestia roupas tradicionais coloridas e carregava um distintivo de embaixadora. Senhora Silva, sou a embaixadora Amina Okonkwo, da Nigéria. Ela segurou as mãos de Marina. Sua história... Nossa história é a mesma. Também fui invisível. Também descobri que a invisibilidade pode ser transformada em poder. Precisamos conversar sobre implementar seus programas na África. Outras pessoas seguiram. Um embaixador do Nepal, uma representante das Filipinas, um delegado do México. Todos com histórias similares, todos querendo mudanças. Naquela noite, em um restaurante tranquilo, Marina jantou com Yara, Juliana e Benedetti. Você mudou minha vida, sabe? Benedetti disse, levantando sua taça de vinho. Não apenas salvou minha empresa, mudou como vejo o mundo. O que você quer dizer? Depois do que aconteceu, reestruturei toda a empresa. Criei canais de comunicação onde qualquer funcionário, não importa o cargo, pode reportar preocupações diretamente para a diretoria. Ele sorriu. Sabe quantas fraudes pequenas descobrimos? Quantas melhorias implementamos?
Tudo porque comecei a escutar as pessoas que antes eram invisíveis para mim. E não é só ele, Juliana acrescentou. Dezenas de empresas que consultamos fizeram o mesmo. Estamos criando um efeito em cadeia. Yara olhou para a mãe com aquele sorriso que Marina amava. Papai sempre dizia que uma pessoa pode mudar o mundo. Eu costumava achar que era exagero poético. Mas, mãe, você realmente mudou. Talvez não o mundo inteiro, mas o mundo de muitas pessoas. Não fui só eu, Marina protestou. Foram todas as pessoas invisíveis que encontrei pelo caminho. Cada uma delas me ensinou algo. Cada uma delas tinha sabedoria que o mundo ignorava. Exatamente, Benedetti concordou. E é por isso que seu trabalho é tão importante. Você não está apenas resolvendo crimes. Está mudando como pensamos sobre valor humano. 10 anos após aquela noite fatídica, quando ouviu os golpistas falando em árabe, Marina estava de volta ao edifício Benedetti, mas não como faxineira. Era uma visitante de honra, convidada para a inauguração do Centro Marina Silva de Inclusão Profissional. Benedetti havia transformado um andar inteiro do prédio em um centro de treinamento gratuito para trabalhadores de serviços gerais. Limpeza, segurança, manutenção. Todos receberiam treinamento não apenas nas suas funções, mas em identificação de riscos, comunicação efetiva e valorização pessoal. Este centro, Benedetti anunciou para a pequena multidão reunida, existe porque uma faxineira teve coragem de falar, porque ela sabia que tinha valor, mesmo quando todos à sua volta diziam o contrário. E porque ela me ensinou que as pessoas mais importantes em qualquer organização, muitas vezes, são aquelas que ignoramos. Marina cortou a fita inaugural ao lado de Benedetti. Dentro do centro havia salas de aula, computadores, uma pequena biblioteca. E na parede principal uma foto gigante. Marina com seu uniforme de faxineira, ao lado de uma foto recente dela em terno profissional, falando na ONU embaixo. A legenda dizia: a invisibilidade é uma ilusão. Você sempre teve valor. Você sempre foi importante. Você sempre foi vista por aqueles que realmente importam. Naquela noite, Marina voltou ao seu antigo bairro na Penha. O apartamento onde morava com Yara havia sido vendido anos atrás, mas ela queria revisitar o lugar. Queria lembrar. Parou em frente ao prédio antigo e fechou os olhos. Podia quase ouvir o som do ônibus passando às 5 da manhã. Podia quase sentir o cansaço daqueles dias impossíveis. Podia quase ver a mulher que ela era, desesperada, invisível, perdida. Nós conseguimos. Ela sussurrou para aquela versão antiga de si mesma. Eu sei que você acha impossível agora. Sei que você quer desistir. Mas aguenta firme. Porque algo incrível está vindo. Algo que vai mudar tudo. Seu telefone tocou. Era Yara. Mãe, onde você está? Voltando para casa, querida. Só estava visitando velhos fantasmas. Venha logo. Tenho novidades. Quando Marina chegou em casa, Yara estava radiante. Mãe, me ofereceram uma posição na Embaixada do Brasil na Síria. Vão reabrir os escritórios diplomáticos lá agora que a situação estabilizou. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Vou para o país do papai. Vou caminhar nas ruas onde ele cresceu. Vou falar com pessoas em árabe, a língua que ele me ensinou. Marina abraçou a filha com força. Rafik teria amado isso. Ver sua filha, brasileira e síria, construindo pontes entre os dois mundos que ele amava. Seu pai está sorrindo agora, Marina sussurrou. Eu sei que está. Mãe, venha comigo. Pelo menos para a primeira viagem. Vamos juntas conhecer a terra do papai. E assim, 3 meses depois, Marina e Yara pousaram em Damasco. A cidade ainda mostrava cicatrizes da guerra, mas havia vida. Havia reconstrução. Havia esperança. Elas visitaram Alepo, a cidade natal de Rafik. A casa onde ele crescera estava destruída, mas a rua ainda existia. Vizinhos que o conheceram receberam Marina e Yara como família. Rafik sempre dizia que voltaria um dia. Uma senhora idosa disse em árabe. Ele não voltou, mas sua família voltou. Isso é suficiente, Marina chorou naquela rua em Alepo. Chorou por Rafik. Chorou pelos anos difíceis. Chorou pelo caminho impossível que percorrera.
mas também chorou de gratidão por ter chegado ali, por ter sobrevivido, por ter prosperado. Papai escolheu bem, Yara disse, abraçando a mãe naquela rua na Síria. Escolheu uma mulher forte, uma guerreira. Mesmo quando você não sabia que era, ele me ensinou a ser forte, Marina respondeu. Assim como você me ensinou a continuar, mesmo quando parecia impossível. 12 anos após salvar Benedetti do golpe, Marina tinha 64 anos. Sua empresa havia se expandido para 7 países. Ela havia treinado mais de 1000 investigadores em reconhecer e valorizar perspectivas diversas. Havia escrito 3 livros, dado centenas de palestras, mas seu projeto mais orgulhoso era pequeno e pessoal. Uma fundação que oferecia bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores de serviços gerais. 40 estudantes por ano, nomeada Fundação Rafik Silva, Vendo o Invisível. Na cerimônia de formatura dos primeiros bolsistas, Marina falou para os jovens e suas famílias. Olhem para seus pais, suas mães. Eles limpam escritórios, fazem segurança, servem comida, e o mundo os chama de invisíveis. Ela fez uma pausa. Mas eu vejo médicos futuros, engenheiros, professores, advogados, porque vocês são a prova de que a invisibilidade nunca foi real. Era apenas a recusa do mundo em olhar de verdade. Um dos formandos, um jovem chamado Carlos, cujo pai era porteiro, se aproximou depois. Senhora Marina, posso te contar algo? Claro, meu pai trabalhou 20 anos como porteiro. 20 anos, ouvindo pessoas passarem por ele como se não existisse. Lágrimas corriam pelo rosto do jovem. Hoje ele está lá na plateia, chorando, porque pela primeira vez na vida, alguém viu valor nele. Através de mim, sim, mas viu. Obrigado por isso. Marina abraçou o jovem. Não me agradeça. Agradeça seu pai. Ele trabalhou 20 anos para te dar essa chance. Ele sempre foi valioso. Só precisava de alguém para confirmar isso. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Marina abriu seu diário pela última vez. Era o último volume. 12 anos de entradas. 12 anos de histórias de pessoas invisíveis sendo vistas. Ela escreveu, Rafik, meu amor. 12 anos desde que comecei esta jornada. Desde que sua língua salvou uma empresa. Desde que sua lição de coragem mudou minha vida, hoje percebi algo. Nunca fui invisível. Sempre fui vista. Por você. Por Yara, pelas pessoas que realmente importavam. O resto era apenas barulho. Construímos algo bonito, você e eu. Não apenas uma família, mas um legado. Yara está mudando o mundo à sua maneira. Eu a minha. E através da fundação, centenas de outras crianças terão chances que nunca teriam. Não salvei Benedetti sozinha. Você estava lá, sussurrando em meu ouvido, me dando coragem. Você sempre esteve. E agora, olhando para trás, vejo que a jornada nunca foi sobre deixar de ser invisível. Foi sobre perceber que sempre fui visível para quem realmente importava. E sobre ajudar outros a perceberem o mesmo. Obrigada, meu amor, por me ensinar árabe, por me ensinar coragem, por me ensinar que uma pessoa comum pode fazer coisas extraordinárias. Eu vejo você. Sempre vi, sempre verei, com amor eterno, Marina. Ela fechou o diário e olhou pela janela. Lá fora, a cidade fervilhava de vida. Milhões de pessoas, muitas delas ainda invisíveis, muitas ainda esperando por alguém que realmente as veja. Marina sorriu. Tinha trabalho a fazer. Sempre teria, porque agora ela sabia. A invisibilidade não era uma condição. Era um desafio, um chamado, uma oportunidade de lembrar ao mundo que cada pessoa, não importa quão ignorada, tinha valor infinito. E ela passaria o resto de sua vida provando exatamente isso. Uma pessoa de cada vez, um momento de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Porque Marina Silva, a faxineira que falava árabe, nunca mais seria invisível. Nem ela, nem qualquer pessoa que tocasse, essa era sua missão. Esse era seu legado. Esse era o presente que Rafik lhe dera e que ela passaria adiante para sempre. E em algum lugar, ela tinha certeza, Rafik sorria.